Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Oraremos. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te damos graças porque o Senhor tem prazer em conversar conosco. O Senhor nos chamou a esse lugar, Senhor Deus. Nós atendemos com toda a alegria. Aqui estamos, Senhor Deus, para este culto pactual. Queremos agora, Senhor Deus, suplicar ao Senhor que todo e qualquer impedimento, obstáculo que seja posto para o ato de ouvir a tua voz possa ser desfeito agora. Que nós possamos, Senhor Deus, com toda a reverência, ouvirmos a voz que vem do teu trono. Fala conosco, Senhor Deus. Abre os nossos olhos a fim de que possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. De fato, irmãos, o nosso Deus, ele é completamente distinto das demais deidades. Porque algumas características básicas do nosso Deus diferenciam o Senhor da Bíblia de qualquer outro Deus. De fato, o único Deus pessoal é o Deus da Bíblia. O único Deus que se revela em três pessoas é o Deus da Bíblia. O único Deus que quer ter relacionamento com o homem é o Deus das Sagradas Escrituras. É fácil percebermos que alguns, ao entenderem a pessoalidade de Deus e o prazer que ele tem de se relacionar com o homem, possam pegar esta verdade e distorcê-la, a ponto de chegarem à conclusão de que Deus, ao criar todas as coisas, ele o fez porque necessitava de algum tipo de sociabilidade. Como se Deus estivesse na eternidade sozinho e ele, percebendo que aquilo não era bom, ele houvesse criado todas as coisas. Esta não é uma verdade. Porque a Trindade Santa, ela é completa em si. A própria revelação da Trindade nos ensina que Deus, um Deus triuno, se relacionava entre as três pessoas da Trindade de maneira perfeita, não havendo nada mais a ser acrescentado. Portanto, irmãos, o ato criativo de Deus é um ato plenamente gracioso. Deus não foi aumentado em nada, nem diminuído em absolutamente nada, quando cria todas as coisas. Mas Deus cria porque Ele quer se relacionar. Deus cria porque Ele quer se relacionar com o outro. A própria essência de Deus faz com que a Trindade Santa se junte em uma assembleia. Em algum ponto da eternidade, decida criar o homem. Esse fato está registrado no primeiro capítulo de Gênesis, versículos 1 e 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A expressão céus e terra, quando estão juntas, ela só quer dizer uma só coisa ao homem. Céus, tudo aquilo que está acima, tudo aquilo que vemos e não vemos acima de nós. Terra, tudo aquilo que está abaixo. A união dessas duas palavras nos ensina que Deus criou o universo de uma só vez. Deus cria todas as coisas, céus e terra, em um só ato. Mas o versículo seguinte começa a focar na terra. Verso
trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa expressão sem forma e vazia também gera muitas controvérsias. Alguns chegam a pensar que a terra ela foi criada como uma massa disforme, uma massa recoberta de água disforme. Mas parece que não esse é o ponto, irmãos, porque gramaticalmente falando, quando essas duas palavras estão unidas ao longo da revelação bíblica, sem forma e vazia, quer dizer apenas que a terra era desabitada. Deus fez tudo com forma. O que faltava era habitação. Se o objetivo de Deus era criar todas as coisas para se relacionar com elas, a terra está sem forma e vazia, ainda não tinha cumprido o objetivo do Senhor. É tanto que logo em seguida, o primeiro passo que Deus dá é começar a organizar esta terra para que ela pudesse ser habitada. Então, o objetivo de Deus com a criação é habitá-la. Na eternidade, Ele planeja, no tempo e no espaço, Ele cumpre a sua vontade. Deus quer habitar a terra para se relacionar com a sua criação, para se relacionar com os seres viventes. Deus tem esse anseio, porque lembremos nós que a própria essência da Trindade é relacional. Passo a passo, Deus dá a cadência da sua criação. Deus cria e diz isto é bom. Deus cria e diz isto é bom. Deus interpreta o seu ato criativo como sendo adequado ao objetivo final. O objetivo final de Deus era habitar plenamente a terra. Por isso que quando Ele cria um homem, Ele não diz mais que aquilo é bom, mas que é muito bom. A terra estava completa, estava habitada. Deus agora poderia se relacionar com a criação e com a coroa da criação, que é o homem. Quando ele finda o seu trabalho, no último dia, ele descansa. Descansa não de trabalhar, mas descansa de criar. Ele cessa porque chegou à plenitude. E o descanso passa a ser como que o ritmo do homem ao trabalhar. Ele trabalha e descansa por um só motivo, porque Deus trabalhou 6 dias e ao 7º descansou. Mas Deus não coloca o homem no jardim para que ele viva de maneira desordenada. Deus cria o homem e dá a lei. Como é que essa lei ela foi revelada ao homem? A lei ela é pactual. A maneira que Deus se revela ao homem é de maneira pactual. É uma aliança que Deus faz com o povo. De fato, irmãos, na eternidade houve um pacto chamado Pacto da Redenção, onde Deus escreve e planeja todas as coisas. Mas esse pacto ele é revelado na história e chega ao ponto do pacto com Adão, chamado Pacto das Obras. A partir do capítulo 3, o homem cai e o pacto passa a ser pacto de redenção. Um único pacto dividido em 3 partes. E especificamente o pacto com Adão, chamado Pacto de Obras, ele é revelado através de 3 mandatos. Deus está especificando a sua lei, a maneira como que deveria o homem viver no seu jardim. Capítulo 1, verso número 28, 2 mandatos nos são entregues. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Interessante, irmãos, é que Deus enfatiza este mandato, o mandato social, a maneira como o homem deve se relacionar com o outro. Deus vai revelar que a sua vontade é de que o homem se relacione também com o seu igual. De que maneira? Através também de uma aliança, chamada aliança do matrimônio. A aliança
duas partes. Então Deus ensina com o mandato social que eu devo ser como Ele é com o seu povo, fiel, justo, santo. Esse é o primeiro aspecto do pacto das obras, que continua também no pacto da graça. O homem tem que procriar por meio do casamento. Mas o mesmo versículo ainda nos traz um segundo mandato. Veja comigo, verso 28 do capítulo 1. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Há um imperativo aqui mais uma vez. O homem precisa dominar a criação. O homem foi feito como coroa da criação. O homem é o vice-gerente de Deus. É ele que coloca a lei de Deus na criação e ele que fiscaliza como tudo está indo bem, conforme o mandato do Senhor. Por fim, o terceiro de todos os mandatos, já apresentado social, cultural, e agora aquele que nós lemos no início. Versículo 15 do capítulo 2, Deus diz: coloca o homem no jardim para cultivar e guardar. Percebe, irmãos, inicialmente que este é o único mandato onde há anexa uma promessa e uma ameaça. A promessa é de vida. Se você cumprir, certamente viverá. A ameaça é exatamente o oposto. Se você não cumprir, certamente morrerás. Percebam, irmãos, que este pacto, ele é primordial, porque este pacto, este mandato, ele nos ensina a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. O fato de me relacionar perfeitamente com Deus irá me levar a nos relacionarmos perfeitamente com o outro e com a criação. À medida que o homem observasse o mandato espiritual, certamente os outros dois mandatos seriam cumpridos. Mas esse mandato ele é especificado em dois verbos. Verso 15, o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar. O homem tem um trabalho a fazer no jardim. Cultivo, nós entendemos, né, que tem a ver com o trabalho do homem. O homem deveria desenvolver o trabalho. De fato, o cultivo tem essa conotação. E guardar, ele seria o protetor. A grande questão, irmãos, é que quando essas duas expressões usadas em pares ao longo do Antigo Testamento, elas aparecem pelo menos 10 vezes dessa forma, cultivar e guardar, elas são traduzidas por ministrar e servir. Veja que intrigante. Ministrar e servir no ambiente sacerdotal, no ambiente de culto. Ora, nós estamos começando a perceber que Adão tinha um ofício muito bem delimitado, na verdade 3. Adão era rei, porque ele dominava e sujeitava a terra. Adão era profeta, porque falava a lei de Deus à criação. Eva, por exemplo, soube da lei de Deus por meio do profeta Adão. E ele também era sacerdote. A pergunta é: sacerdote de quê? De quem? Eu convido a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 44. Ezequiel 44. Pelo menos números 3, números 6 e Ezequiel 44 traduzem a expressão cultivar e guardar da seguinte maneira. Verso 11 do capítulo 44 de Ezequiel. Contudo, eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Verso 12, porque lhe seus ídolos e serviram a casa de Israel. E verso 14,
cultivar e guardar. Mas não com aquele aspecto que vimos de guardar, de proteger o jardim e de colocar a criação para ser desenvolvida. Aqui, irmão, nós estamos diante de uma reforma no culto, uma reforma no templo. Falando aos sacerdotes, Deus diz que eles deveriam ministrar e servir, ou guardar e servir. Ou seja, os sacerdotes tinham exatamente esta obra a ser feita: ministrar e servir. Agora, acompanhe comigo no mesmo livro, Ezequiel, capítulo 28. Se nós temos um sacerdote, nós precisamos de um templo. Ezequiel 28 irá nos apresentar. Verso 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Aqui, irmãos, nós temos um problema a ser resolvido. Tiro é um homem, Tiro é uma cidade. O rei de Tiro, ele vive muitos anos depois do Éden. Mas o profeta disse que Tiro estava no Éden. Como isso é possível? De fato, irmãos, o que está sendo revelado é que a semente de Tiro, o espírito de Tiro, é exatamente o mesmo espírito da serpente no Éden. Tiro estava no Éden, assim como Faraó estava no Éden, porque ambos têm o mesmo espírito da serpente. O espírito da serpente, que é contrário ao espírito de Deus. Aqui o Éden é chamado jardim de Deus. Perceba, não é o jardim de Adão, é o jardim do Criador. O Éden é tratado como jardim de Deus e mais à frente tratado de outra forma. Veja comigo o versículo 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Veja como agora o Éden é descrito. Primeiro, jardim de Deus, agora monte de Deus. O Éden é jardim de Deus, o Éden é monte de Deus, e o Éden também é, verso de número 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Perceba, o Éden não é só o jardim, o Éden não é só o monte, o Éden é também santuários. Ora, santuários no plural. Isso, irmãos, porque o santuário, na verdade, ele era descrito dessa forma pelas três partes que ele tinha. Parte externa, lugar santo e o santo dos santos. O que está sendo dito aqui é que o jardim do Éden, de fato, era santuário de Deus. E ele tinha um sacerdote, Adão. Um santuário, um sacerdote e um povo. Ali estava a igreja do Senhor. A igreja do Senhor revelada em Gênesis, capítulo de número 2. E o primeiro pastor dessa igreja era Adão. Qual era a obrigação de Adão, voltando a Gênesis capítulo 2? Cultivar e guardar, ministrar e servir, ser o sacerdote do lar, oferecer segurança à sua casa, cuidar da sua esposa, manter bom relacionamento com Deus, com a criação e com a sua família. Deus queria que Adão cumprisse as suas ordens desta forma. E é verdade, irmãos, que por certo tempo essa verdade se consumou. Adão, ele guardava os mandamentos do Senhor, ele se relacionava com Deus. É dito no capítulo 3 que Deus tinha um certo momento onde conversava com Adão diariamente, na viração do dia. O Deus que é relacionado
limites. Todo dia, Adão vinha e Deus o encontrava para conversar. A conversa basicamente era a seguinte: Adão, como está a sua casa? E Adão ia apresentar a obra de suas mãos, como ele estava guardando a sua esposa, como ele estava alimentando a sua esposa, como ele estava cultivando o amor pela mulher que Deus o deu. Deus perguntava também: Adão, como está o seu relacionamento com a criação? E ele tinha que mostrar todos os dias as obras de suas mãos, dominando e sujeitando a terra. Deus deu o homem e deu a mulher, colocou no jardim e impôs leis. Enquanto o homem se manteve dessa forma, se encontrando com Deus, conversando com Ele, mantendo o pacto firme, a promessa sempre era verdadeira. Ele continuava vivendo, vivendo e vivendo. Até o ponto em que Adão se descuide da sua casa e acontece a queda. Veja comigo, capítulo 2, verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Essa afirmação, irmãos, parece estar um pouco desconexa do restante da história, porque o que vem sendo dito é que a mulher foi criada com o homem deu nome à mulher e eles se casaram. E aí, aparentemente de maneira furtiva, aparece o versículo 25, dizendo que o homem e a mulher estavam nus e não se incomodavam com isso. Ou seja, eles foram criados perfeitos, não havia tendência para o pecado, tendência para as tentações, e eles não tinham nenhum tipo de problema com a nudez. Encerra-se o capítulo 2 dessa forma. O capítulo 3 começa com o diálogo entre a serpente e a mulher. Capítulo 2 encerra com a nudez, capítulo 3 começa dessa forma. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. De fato, irmãos, na tradução fica complicado percebermos qual o jogo de palavra que o narrador quer nos apresentar. Ele encerra o capítulo 2 com a palavra Aron, ou nudez. Ele inicia o capítulo 3 dizendo que a serpente era Arum. Duas palavras muito parecidas: nudez e sagacidade. O final do diálogo com a mulher é encerrado da seguinte maneira, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, eles estavam novamente Arum. Três palavrinhas intercambiáveis. A ameaça da aliança era chamada de maldição, e a palavra para maldição também é quase a mesma, arur. Ele está dizendo que o homem era nu e não se envergonhava. A serpente, ela era sagaz, ela era como que nua. A nudez da serpente, a maldade da serpente inicia o capítulo 3. E o que se conclui daquela conversa é que agora o homem passa a ser também nu. O homem começa também a ser mau. A nudez humana, ela é revelada. Não há como ser escondida. E o final é maldição. O homem que não respeita a lei de Deus, que se relaciona com Deus agora de maneira autônoma, ele se rebela contra o Senhor, ele não quer mais estar sob a lei de Deus, e agora a sua imundícia é revelada. E a consequência é a maldição. Lei de Deus não cumprida leva a maldição e a vergonha. O homem agora não pode mais estar diante do Criador. Primeiro, porque a essência do Criador é perfeita, o homem não é mais. Em segundo lugar, porque o homem
não deseja mais Deus. Veja a mudança na narrativa a partir do capítulo 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O homem vinha com todo prazer ao encontro de Deus. Enquanto a lei foi observada, o homem tinha prazer na presença de Deus. O homem queria Deus. Deus marcava o encontro e o homem sempre estava lá. Era um relacionamento perfeito entre criação e criatura. Mas quando a nudez é revelada, quando a miséria é exposta, o homem agora foge de Deus. Essa verdade ganha eco lá em Romanos capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, dando uma antropologia humana, diz que o homem nada mais é do que um ser miserável, que não busca Deus, que não quer Deus, que foge do Senhor, porque é pecador. O homem foge do Senhor ao ouvir a sua voz. O pecador não quer mais ter encontro com Deus. A sua natureza milita contra o Senhor. O relacionamento foi quebrado, mas o homem agora tenta restaurar a sua dignidade por meio das suas próprias obras. O que ele faz no final do capítulo 7 é coser folha de figueira e fazer cintas. O ato em si, irmãos, pode ser compreensível em nossa época. Nós precisamos realmente de roupas para cobrir as nossas vergonhas. Mas o que Adão estava fazendo aqui era tentando cobrir a vergonha com suas próprias obras. Aqui nada mais é do que a tentativa humana, religiosa, de encobrir as suas vergonhas, seja pela a maneira de andar, seja pela maneira de vestir, de falar, criando leis para si, como se faz hoje, tentando alcançar autojustificação e não a justificação que vem de Deus. Essa é a semente da falsa religião. Quando o homem busca a salvação, quando você questiona alguém se aquela pessoa é salva e ela diz sim, eu sou, porque eu não faço isso, e eu vou para a igreja, e eu dou o dízimo, e eu sou fiel. Ora, o que é que ela está se relacionando com Cristo ou com Adão? É com Adão. Ela vive a semelhança de Adão, que queria coser folhas de figueira para si e cobrir as suas próprias vergonhas. Mas Deus não aceita a falsa religião. Por mais bem intencionada, por mais sincera que ela seja, a falsa religião, ela é desconsiderada pelo Senhor, ela é rejeitada por Deus. Não importa, irmãos, se o mundo diz que todos os caminhos levam para Deus, que toda religião vai dar em Deus, porque não é verdade. Só há uma forma de se chegar a Deus, é por um mediador. O primeiro pacto de Deus com os homens era um pacto imediato, ou seja, o homem poderia se chegar a Deus imediatamente. O segundo pacto, agora ele é mediado. O homem não pode mais chegar diante do seu Deus sem um mediador. John Knox, falando sobre oração, ele diz que, sobre um questionamento comum que nós sempre fazemos, será que um ímpio pode orar e ser atendido pelo Senhor? John Knox diz que um ímpio pode orar, mas nunca pode agradar a Deus. Porque uma oração que agrada a Deus, ela tem dois aspectos principais. E o ímpio não tem nenhum dos dois. Em primeiro lugar,
Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração que sai do coração humano, ela não é perfeita, mas ela é corrigida e intercedida pelo Espírito para que chegue diante do Pai. O ímpio não tem o Espírito de Deus. Em segundo lugar, o pai do presbiterianismo diz que a oração também não pode ser recebida por Deus quando é feita por um ímpio, porque essa oração ela não tem um mediador. Sem mediador, o pecador não pode se achegar a Deus. O relacionamento foi quebrado e não dá para ser remendado. O homem não pode buscar a Deus. Então Deus toma a providência. Capítulo 3, verso 15, é dito: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é uma promessa. Vai nascer um descendente. Esse descendente será o mediador, o principal mediador. E a obra dele será cumprir aquilo que Adão não cumpriu no Éden. Adão não protegeu a sua esposa. Adão não trouxe segurança à sua casa. Porque o ato de esmagar a cabeça da serpente era o ato esperado por Deus para Adão. Adão tinha a obrigação de, quando percebesse a serpente encostando na sua esposa, ir lá e esmagar a cabeça dela. Era esta a obrigação do primeiro Adão. Ele não cumpriu. E agora Deus promete o segundo Adão. Este vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai ferir o seu calcanhar. Uma ferida que não é mortal. Uma ferida dolorida, mas que trará ainda a vitória. É essa promessa deixada no Jardim do Éden. Verso 21. Deus toma uma segunda providência. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aquilo que o homem tentou fazer com sua religião, Deus não aceitou. Porque o homem não pode se chegar a Deus. O pecador está morto em delitos e pecados. Agora Deus busca o homem, mata o animal, derrama o sangue e expia o pecado de Adão e de Eva. Adão e Eva não estão mais agora na mesma condição. Eles agora têm um pacto renovado com o Senhor. Adão creu tanto nessa promessa que no versículo anterior, versículo 20, é dito o seguinte: deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. O primeiro nome de Eva tinha a ver com o nome do homem. A palavra ish no hebraico é homem. A palavra ishá é aquela que procede do homem. Quando ele ouve esta promessa que nasceria um descendente, ele troca o nome da sua esposa. Ela agora vai passar a ser chamada de Havá ou Eva. Ela é a mãe do Redentor. Ela, por meio dela, virá o Redentor. Adão se apega à promessa, tem fé na aliança de Deus, redentiva com o homem, e troca o nome da sua esposa. O culto vai continuar, o relacionamento vai continuar, não na mesma estrutura que antes. O homem não pode mais se achegar diante de Deus de maneira imediata. O homem precisa de um mediador. O homem precisa de alguém que morra em seu lugar. Capítulo 4 de Gênesis nos revela exatamente o
com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Perceba que o capítulo 4 começa com o ato de gerar filhos. A mãe da aliança, ela, ao perceber que um filho é gerado, ela espera o Redentor. Mas na verdade vem Caim. Deus não dá só Caim, mas Deus dá também Abel. A cena seguinte é dada em meio a um culto. O culto da antiga aliança era por meio de sacrifícios. E logo vem a pergunta: como é que esses dois homens aprenderam a sacrificar? De onde Caim e Abel tiraram essa informação de que era necessário levar uma oferta diante de Deus? Certamente eles ouviram dos seus pais. Adão e Eva ensinaram aos seus filhos que Deus havia dado uma promessa de matar o animal. Quando Deus mata o animal, cobre a vergonha do homem. Assim, o homem também deve sempre se chegar a Deus por meio de uma oferta. Os dois trazem ofertas, o texto diz isso, mas a oferta de Caim é rejeitada, a oferta de Abel é aceita. Qual seria o motivo? Primeiro, o texto é enfático em dizer que Abel ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ele trouxe uma oferta que de fato era agradável ao coração de Deus e ao coração de Caim, de Abel. Mas o autor aos Hebreus, no capítulo 11, traz uma informação adicional que revela o motivo dessa oferta. A carta aos Hebreus diz que pela fé Abel trouxe melhor oferta do que Caim. E que esta oferta fala até hoje, mesmo depois de morto. No ambiente de culto, uma oferta é aceita e a outra não. E o Novo Testamento nos ensina que a aceita foi por conta da fé. E aí, irmãos, nós paramos para pensar que o culto pactual, ele é estabelecido por Deus, não só na forma, mas também na motivação. Não é só trazer uma oferta, não é só cumprir o regimento interno da igreja, não é só fazer aquilo que Deus manda, mas é a motivação interna do coração e não só a externa. Porque se o culto não for apresentado pela fé, é um culto pagão. Ainda que tenha todos os elementos de um culto bíblico, se não for pela fé, é um culto pagão. Abel trouxe melhor oferta do que o seu irmão, porque trouxe pela fé. Deus continua se relacionando com o seu povo. Deus ama conversar com o seu povo. Deus quer manter o culto vivo. Deus quer marcar sempre um encontro com o seu povo. Ele marca no Éden, ele marca fora do Éden, e ele marca até na saída do Egito. Abra comigo em Êxodo capítulo 3. Verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Lembra-se do que é culto? Guardar e servir, ministrar e servir.
acionando efetivamente Moisés e dizendo que aquele homem voltaria ao Egito, resgataria o seu povo e Deus iria marcar um encontro com o seu povo naquele mesmo monte. Deus quer manter o seu relacionamento com o povo. Deus quer conversar com o seu povo. Deus tem prazer no pacto que fez com o seu povo. Você passar mais alguns capítulos, chega no capítulo 19 de Êxodo, e aí a descrição desse momento de encontro. O povo agora já resgatado, já saiu do Egito. Capítulo 10 é dito que esse povo precisa se purificar. Capítulo 12, 19, versículo 10, é dito que esse povo deveria se purificar para se chegar diante do Senhor. E aí no versículo 16, a descrição do momento em que o povo chega diante do monte. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Veja o que está sendo dito. O culto agora não é mais como no Éden. O culto do Éden era muito tranquilo. Quando o povo chegava para adorar, quando Adão chegava diante de Deus, ele conversava tranquilamente com Deus. Mas agora, o que muda é a visão de Deus. Deus agora se revela por meio de trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem. A imagem, irmãos, é uma imagem terrível. O homem pecador diante do Deus irado e santo. Esse Deus, ele é terrível. Mas Deus mantém o seu pacto e chama o povo para o encontro. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e se puseram ao pé do monte. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não subirá ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra. Deus que convidou o homem, Deus que convocou o culto, Deus que chamou para aquele encontro, ele impõe novamente limites. O monte é dele, a casa é dele, é ele que coloca o limite. Ele diz: o povo ficará ao pé do monte, os sacerdotes irão até o meio do monte. Só tu, Moisés, subirás. Lembra-se lá de Ezequiel 28? Santuários. Lembra-se do tabernáculo? Aqui está a figura do tabernáculo. Da nova maneira de Deus se relacionar com o homem. O povo fica fora. Os sacerdotes vão até o meio. Só o mediador entre Deus e os homens que entra na presença de Deus. Esse era o culto do Antigo Testamento. Um culto em que Deus continuava se relacionando com o homem, pactualmente, mas que a relação agora é mediada. Essa mediação, irmãos, ela necessitava ainda de sacrifícios. O homem, ao se chegar ao pé do monte, ao se chegar à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, ele não poderia chegar sem que em suas mãos houvesse um
uma oferta. Abra comigo em Levítico, capítulo número 1. O livro de Levítico é como que o manual de culto do Antigo Testamento. Ele expõe vários sacrifícios, como o homem deveria se chegar a Deus. E percebe, irmãos, que o culto, ele nunca foi dado para os de fora da aliança, porque os de fora da aliança nem sabiam como se chegar a Deus. Essa verdade ela deve ser trazida para o nosso meio. O ato de culto, aquilo que nós estamos fazendo agora, só é recebido pelo Pai, Filho e Espírito Santo, por meio do crente. Porque assim como a oração, o culto é também mediado pelo Espírito e pelo Filho. Se você se chega diante de Deus sem um mediador, o seu culto não pode ser recebido diante do Pai. E agora o Senhor vai explicar como esse se achegar a Ele era possível no Antigo Testamento, Levítico, capítulo número 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Perceba pelo menos duas informações interessantes. Quando se vai falar de culto, e o livro de Levítico fala sobre culto, não foi o homem que buscou a Deus para cultuar, mas o contrário. Chamou Deus, chamou o Senhor a Moisés. É Deus que chama para o culto. Portanto, irmãos, o culto nunca pode começar com a palavra humana, mas sempre com a palavra de Deus. É a leitura da palavra que precede todo e qualquer passo do culto, todo e qualquer elemento da liturgia. Deus chama, o povo de Deus responde. De onde ele fala? Ele fala da tenda da congregação. Perceba isso. Deus reúne um povo e de lá ele fala. Deus reúne o povo da sua aliança e fala a esse povo. O que é que Deus diz? Verso 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, e o jogo de palavras está no hebraico é ofertar a oferta, ou seja, trazer uma verdadeira oferta ao Senhor. Trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Uma pausa. Gado, rebanho, gado miúdo. Deus permitia, irmãos, que qualquer condição financeira da família lhe permitisse cultuar. Então o culto não era feito apenas para aqueles que tinham animais belíssimos e grandes, mas também aqueles que tinham pequenos animais. O sacrifício era feito de grandes animais e até mesmo de aves. Porque Deus, o que Ele se importa de verdade não é com o preço, mas em que a oferta seja dada segundo foi revelada. Então não só famílias ricas poderiam ofertar, mas também as pobres. Seria uma grande tragédia para as igrejas neopentecostais, que dizem que somente aqueles que dão mais recebem mais. No culto ao Senhor, no culto pactual, todos aqueles que estão debaixo da aliança podem cultuar, são chamados ao culto, e Deus dá condições que eles se cheguem à sua presença. É delimitado o tipo de animal. E agora, como vai ser feito o sacrifício? Verso número 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Veja, o homem, mais uma vez, ele não entra na tenda da congregação, ele fica à porta da tenda da congregação. Assim como no monte, o homem não tem mais acesso direto a Deus. Então a família se chega, representada no pai, com um animal. Aquele animal é entregue às mãos do sacerdote. O
O sacerdote inspeciona todo o animal. Não tem pata quebrada, não tem mancha, o animal é perfeito. Até mesmo o tipo de animal era revelado pelo Senhor e ordenado por Ele. Não podia ser qualquer animal. Teria que ser, de fato, um animal como um cordeiro. Por quê? Porque na hora de sacrificar aquele animal, ele não iria se debater, ele não faria grandes escândalos, ele seria mudo. O animal precisava ser como que um cordeiro. Depois de inspecionado, depois de aceito pelo sacerdote, o homem da casa, o representante do lar, colocava a mão acima da cabeça daquele animal e a pressionava com força. É isso que quer dizer lá o verbo de impor a mão sobre o animal. Pressionava com força até o ponto de desenhar a sua mão naquele animal. Aquele rito passava o pecado da família para o inocente. Aquele inocente, perfeito, mudo, era levado ao altar do sacrifício e o seu sangue era vertido. No final do versículo 3 diz: para que o homem seja aceito perante o Senhor. O homem que não tinha mais acesso, agora é aceito perante o Senhor. Não por causa da sua obra, não por causa da sua sinceridade, não por causa do amor à obra, mas por conta de um substituto que morre no lugar do pecador. O cordeiro perfeito e mudo. Todo o Antigo Testamento segue esse padrão. O homem só teria acesso a Deus, só poderia conversar de novo com Deus, manter relacionamento com o Senhor por meio de um mediador, através do sacrifício. Mas houve um dia que João Batista, no momento em que batizava as pessoas, ele olha ao fundo e vê o homem. E vê uma pessoa que não tinha formosura. Um homem de dores, que sabe o que é padecer. Um que seria ovelha muda. Um que morreria no lugar do pecador. E ele diz: eis o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Encerra-se o sacrifício. Não é mais necessário o homem sacrificar. Os animais param de morrer. O culto agora passa a ser um culto incruento. Não há mais necessidade de se derramar sangue. Deus restabeleceu o seu pacto, a sua aliança, o seu relacionamento com o povo. A carta aos Hebreus nos ensina como o culto do Novo Testamento é oferecido. Hebreus capítulo número 9. Verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Veja o que está sendo revelado aqui, irmãos. Quando Cristo veio, ele assumiu todas as funções do sistema sacrificial. Ele é o sumo sacerdote, ele é a oferta, ele é o tabernáculo, ele encerrou em si todo aquele antigo sistema. Cristo
Antigo Testamento falava do relacionamento do pecador com Deus. E aí no verso 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para vivermos, para servirmos a Deus vivo. Qual é o propósito dessa obra de Cristo? Encerrar o sacrifício contínuo. Ele é a perfeita oferta, ele é o perfeito sacerdote, ele é o perfeito tabernáculo. Quando essa estrutura se fecha, quando Cristo morre, e como o segundo Adão nos justifica, restabelecendo o pacto novamente com Deus, o relacionamento que tínhamos com o Senhor no Éden, é dito: agora vocês podem servir a Deus. Qual era a função do sacerdote? Guardar, servir, ministrar e servir. Agora nós não temos muitos sacerdotes. Nós não temos sacerdotes que intermediam esse pacto. Nós temos o sacerdócio universal, em que todos devem servir ao Senhor. Quando Deus termina a sua obra, Ele expõe a sua obra no capítulo 9, dizendo que nós agora estamos prontos a reatar o nosso relacionamento com Deus. No versículo 10 ele dá uma ordem. Capítulo 10 ele dá uma ordem. Verso 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a convicção da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Vejam o que ele está dizendo. Vocês estão prontos. Cristo os purificou. Vocês agora têm novamente condição de se chegar ao Pai. Não há mais necessidade de sacrifício, porque o Senhor encerrou aquela antiga forma de cultuar. A ordem é: tenham intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Não deixem de ter esta intrepidez. Como? Versículo 25: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Sabe qual é a ordem dada à raça humana eleita depois da morte de Cristo? Cultuem, conversem com Deus, tenham um zelo pelo dia especial da sua semana, que é o dia do Senhor. Não deixem de congregar. Se é verdade que o ímpio não pode oferecer um culto verdadeiro, porque não tem um mediador, não tem um Espírito, também é verdade que o crente que tem um Espírito e tem um mediador não tem o direito de deixar de congregar. O jardim de Deus, Ele nos colocou aqui e nos deu lei.
O dia do Senhor, irmãos, é tão importante na nova aliança quanto era na antiga. Porque é o dia em que nós vamos conversar publicamente com o Senhor. O culto que é prestado nesse dia é um culto pactual. Um culto semelhante ao de Adão. Estranho isso, né? Adão cultuava da seguinte maneira: ele mostrava a guarda dos pactos, a guarda dos mandamentos. O culto da nova aliança, você se chega diante de Deus, mas você não tem obra para mostrar. Mas o mediador mostra por vocês. No momento que você está aqui, Cristo está apresentando diante do Pai a guarda do nosso relacionamento com o outro, com a criação, principalmente nosso relacionamento com Ele. Se é ruim deixar um amigo esperando quando é marcado o encontro, imagine deixar o Deus Todo-Poderoso esperando o seu dia. Ele chamou o seu povo. Ele está em nosso meio. Que motivo é justo para negarmos tão maravilhoso encontro? O que pode fazer uma família deixar de vir à igreja? Não se programar para o dia do Senhor. O Senhor marcou um encontro com Adão, marcou um encontro com o seu povo na tenda da congregação e marca um encontro com você todo domingo, pela manhã e à noite, nesse lugar. Não é um encontro comigo, não é um encontro somente com seus irmãos, é um encontro com Deus da aliança. Chama o seu povo e quer conversar com ele. Sempre que o sábado começar a se findar, coloque no seu coração: o melhor dia da semana está chegando. Deus marcou um encontro comigo. Um dia, irmãos, o Senhor voltará. Mas Ele diz que até esse dia nós não podemos deixar de nos congregar. Por quê? Porque a promessa da aliança é que nós seremos todos congregados a uma só voz, conversando e nos relacionando com Deus, com o outro e com a criação mesmo. Que o Senhor nos abençoe nessa bendita conversa. Amém. Convido os irmãos a cair de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque nós ouvimos a Tua voz. O Senhor nos chamou a esse lugar. Pactualmente, Senhor Deus, nós ouvimos, estamos aqui por meio do mediador. Oferecemos esse culto a Ti, Senhor Deus, te servimos nessa manhã, ouvimos a Tua voz. Nós queremos pedir, Senhor Deus, todos nós, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados. Tu sabes, Senhor Deus, que não há um sequer que não quer, de alguma forma, este santo dia, este santo encontro. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos mais perfeitos, mais parecidos contigo. Mas nas nossas imperfeições, Senhor Deus, o sangue de Cristo nos justifica. A obra não é nossa. A obra que apresentamos é a dele. Aceita-nos diante do Senhor sempre, por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebe a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações
consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Vamos ao Senhor.